Fala pessoal, Vinha na área e vamos bater um papo aqui sobre o que o Amazonas precisa fazer para se salvar do rebaixamento, cara. A gente sabe que é um ano complicado para o Amazonas. O Amazonas está desde a primeira rodada brigando contra o rebaixamento. Mas e aí, Vinícius, o que a gente precisa fazer para conseguir se salvar? Porque na minha visão não tem mais esperança. Mas calma, meu jovem Padawan, que por incrível que pareça, o Amazonas ainda tem sim chances de se salvar desse rebaixamento, por mais que as probabilidades às vezes lute um pouco contra. Se você for olhar o site da UFMG, coloca a probabilidade de rebaixamento para cada um dos clubes, o Amazonas está com 70% de probabilidade de rebaixamento no site do UFMG. Mas a gente sabe que essas estatísticas às vezes tu tem que saber analisar com cuidado. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha no vídeo de hoje. Então, se gostar do conteúdo, se inscreve, curte, compartilha, comenta aí o que você acha. Se você acha que o Amazonas vai conseguir se salvar esse ano, é extremamente importante esse feedback de vocês. Mas vamos lá, a gente vai partir do princípio de quê? Vamos partir do princípio que o Amazonas tem 13 jogos pela frente e que ele precisa arrancar algumas vitórias desses jogos. A gente vai partir desse pressuposto. A galera vem falando, né, que o Amazonas precisa vencer 7 jogos em casa. É uma missão muito difícil vencer os 7 jogos que você tem em casa. Inclusive, perdeu pro Remo agora nesse final de semana. Eu fiz um vídeo lá, inclusive, cobrindo como é que foi esse jogo do Amazonas contra o Remo, vídeo lá da arquibancada, então confere aqui, acho que vai aparecer por aqui, não sei se é aqui ou se é aqui. Vai aparecer aqui o vídeo do vlog que eu fiz lá na torcida do Amazonas, do jogo do Remo. Pretendo fazer mais conteúdo como esse, então coloca o feedback também aqui, o que você gostaria de trazer nesses conteúdos que eu faço de vlog. Mas indo agora pro assunto que a gente queria falar, vamos lá dar uma olhadinha aqui em como é que tá a situação do Amazonas. Vamos olhar primeiramente a classificação. Se você for parar para observar, o Amazonas ele tá em 19º colocado, atualmente com 24 pontos. Para sair da zona, ele não consegue sair mais na próxima rodada. Se ele ganhar, ele vai a 27 e ele no máximo empurra aqui o América Mineiro e vai para 17º. Então ele precisa passar o Botafogo de São Paulo, coisa que não vai acontecer agora na próxima rodada. Então, mas o foco não é só na próxima rodada. O Amazonas precisa conseguir somar pontos nesses 13 jogos que ele tem para disputar pela frente. E aí, indo aqui para o site da UFMG, que é onde costuma ter as probabilidades ali mais interessantes para a gente poder analisar, a gente pode ver que aqui, ó, no Campeonato Brasileiro 2025, a pontuação necessária para fugir do rebaixamento a gente consegue ver aqui. Então, na verdade, a pontuação para ser rebaixada, né? Aqui com 39 pontos é 100% de chance de você ser rebaixado, então o que tudo indica 39 fora de cogitação. A gente precisa alcançar algo em torno daqui, ó, 43 e 44 pontos. Com 43 pontos, a probabilidade indica 50% de chances de ser rebaixado. Já com 44 pontos, a coisa é um pouquinho melhor, já é 30%. Então, eu vou trabalhar hoje com esse número aqui de 44, com uma leve folguinha pro 45. De 44 para 45 é só um empatezinho. 46 seria o número perfeito. O Amazonas conseguir chegar a 46 pontos, 45, pô, quase 0% de chance de ser rebaixado. Mas vamos trabalhar um pouco mais na realidade, um pouco mais pé no chão e ver qual é a probabilidade para esses pontos aqui. Então, olhando os próximos jogos que a gente tem aqui com o Amazonas, vamos lá, partidas. Primeiramente, vamos saber quantos pontos o Amazonas precisa para alcançar essa marca de 44 pontos, né? Tá com 24 atualmente, então precisaria de mais ou menos ali algo em torno de 20 pontos. 21 seria o ideal, 22, né? Mas vamos trabalhar com 20 pontos. Com 20 pontos para o Amazonas conseguir se salvar do rebaixamento, a gente precisa do que? Se a gente pegar a calculadora, né, diretamente 20 e dividir por 3 pontos, que é o número de vitórias, dá 6 ponto alguma coisa, então dariam 7 vitórias. Não vamos trabalhar assim, não. O Amazonas pode perder algumas e empatar outras. Então, o que eu gosto de fazer? Vamos lá. 20 pontos precisam ser alcançados. Para alcançar esses 20 pontos, a gente não precisa vencer todos os jogos. A gente pode, vamos lá, vencer 5, que aí já são 15 pontos. Falta mais 5. 5 empates. E aí 5 mais 5 de 5 jogos que venceu e 5 jogos que empatou foram 10 jogos, sobram 3 pontos. 3 pontos não, sobram 3 jogos que pode perder. Então, é muito mais interessante você trabalhar dessa forma. Vamos lá, vamos trabalhar com esse pressuposto. O Amazonas pode vencer 5 jogos, empatar 5 jogos e perder 3, porque o Amazonas vai perder. Não tem como, vamos ser pé no chão e trabalhar com a realidade, o Amazonas vai perder. Mas agora, qual jogo vai perder? Qual jogo vai empatar? Qual jogo vai ganhar?
E é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora novamente. Então, primeiramente, a gente precisa cravar aqui os jogos que o Amazonas pode vencer, que são vencíveis. 5 jogos. Eu colocaria aqui, deixa eu até abrir uma outra aba aqui, para dar uma olhada também na classificação. E aí fica melhor para a gente ver em que posição na tabela aquele time tá e quão difícil vai ser enfrentar ele. CRB é um time de meio de tabela. Então, para mim, esse jogo do CRB aqui é um empate. Então, um empate que já foi. Fora de casa, inclusive. Contra o Volta Redonda em casa, eu cravo aqui a primeira vitória do Amazonas. Volta Redonda, se vocês forem ver, é adversário direto do Amazonas. Direto. O Amazonas precisa vencer esse jogo aqui, se quiser salvar do rebaixamento, porque senão fica complicado, porque o pessoal do Z4 começa a abrir muita distância. Então, Volta Redonda, eu cravo a primeira vitória. Um empate, uma vitória, vamos lá atrás dos restos. Operário também é um time chatinho. Operário, se você ver aqui a tabela, é meio de tabela, mas é aquele time que costuma incomodar, sabe? Nas últimos 5 jogos dele, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Então é aquele meio termo. Então, pra mim, o jogo do Operário também é jogo pra empate. Chapecoense, cara, jogando aqui em casa, por mais que a Chapecoense seja um adversário duro, por mais que a Chapecoense esteja aqui dentro do Z4, do G4, melhor dizendo, né? Eu acho que esse jogo aqui é pro Amazonas vencer. Um jogo dentro de casa. Chapecoense costuma jogar muito no frio. Vão sentir o impacto do calor daqui da cidade. E pra mim, esse jogo aqui é pra vencer. Então, a Volta Redonda, uma vitória. Chapecoense, uma vitória. Vamos lá pro Atlético fora de casa. É pro Amazonas vencer também esse jogo. Por favor. Adversário direto não tem conversa. Tem que vencer. Então, o Atlético é um time que tá em 15º, tá só 5 pontos de diferença de distância do Amazonas. Não é muita coisa. Então, dá pra vencer esse jogo aqui. Já foram 3 vitórias pro Amazonas. Contra o Criciúma, dentro de casa, cara, o Criciúma também é um pouco chatinho. Eu boto esse jogo aqui como empate. Esse jogo de Criciúma e Amazonas, eu boto como empate. Vila Nova e Amazonas, cara, Vila Nova, o Amazonas tem uma mania de apanhar pro Vila Nova. Time de Goiás, o Amazonas costuma apanhar, então eu cravo aqui com uma derrota do Amazonas, certeza. É derrota do Amazonas. Então, Vila Nova e Amazonas, por mais... o Vila não tá essas coisas, é meio de tabela, não sei o que, mas o Amazonas apanha muito pro Vila Nova. É só ver o histórico, então eu cravo a vitória do Vila Nova aqui. Então é a primeira derrota do Amazonas. Novo Horizontino e Amazonas, cara, esse jogo aqui é complicado, porque assim, o Novo Horizontino, por mais que sempre brigou por G4, tem dificuldade de vencer o Amazonas. Eu não sei o que acontece. O Novo Horizontino tem dificuldade em conseguir vencer o Amazonas. Então, tá com carinha de empate esse jogo, sabe? Aquela carinha mesmo de empate. Então, eu vou de empate. Contra o Atlético Paranaense, eu vou dar também mais uma vitória, mais uma derrota para o Amazonas, né? Já é a segunda. Perdeu pro Vila, perdeu pro Atlético Paranaense. E aí eu só posso colocar mais uma derrota agora no Amazonas, né? Mas eu tenho mais confiança do Amazonas conseguir vencer do Novo Horizontino em casa do que vencer do Atlético Paranaense jogando na casa deles. Pra mim, que susto! Apareceu aqui na câmera. Poxa, meu bem! Enfim, já que eu tava... Eu cravo aqui a derrota do Amazonas contra o Atlético Paranaense, porque pra mim é muito mais fácil o Amazonas vencer o Novo Horizontino dentro de casa do que vencer o Atlético Paranaense jogando fora. Pra mim é muito mais complicado. Amazonas e Cuiabá, jogando em casa... Pera, deixa eu lembrar aqui o que eu fiz, é que eu não anotei. Eu dei a vitória contra o Volta Redonda, vitória contra a Chapecoense, eu dei vitória contra o Atlético, eu dei vitória contra o... Eu dei empate contra o Horizontino, na verdade, né? Aí eu vou deixar outras 2 vitórias do Amazonas para Botafogo de São Paulo e Paysandu, que são adversários diretos. Então, para mim, esses 2 aqui é a vitória do Amazonas. Cuiabá e Amazonas é cara de empate. Para mim, esse jogo é cara de empate, a cara do empate. E contra o Curitiba, eu vou dar derrota do Amazonas. Provavelmente que nesse jogo, o Curitiba já vai ter se classificado para a Série A, mas eles vão atrás do título. Eu tenho certeza disso. Não sei se nessa rodada o título do Curitiba vai estar cravado, mas eles vão correr atrás do título. Então, para mim, esse jogo aqui... Se o Amazonas fizer esse caminho que eu tô desenhando aqui agora, ele vai chegar nesse jogo salvo já. Então pode perder. E o Curitiba vai chegar brigando pra conquistar o título da Série B. Então, recapitulando aqui o que eu tinha falado, né? Eu vou agora colocar aqui na simulação do GE pra gente dar uma analisada aqui. Eu coloquei contra o CRB um empate, né? 1-1. Na próxima rodada eu coloquei vitória contra o Volta Redonda, 1-0. Aí aqui, não importa muito o resultado, tá? Porque eu só quero a pontuação.
Aqui contra o Operário, eu cravei um empate. O Operário é um time chatinho. Inclusive, eu acho que pode ser ter uma derrota no Amazonas, mas vou deixar no empate aí. Aqui contra o Chapecoense, eu cravei vitória do Amazonas, 1-0. Contra o Atlético, vitória do Amazonas também, 1-0. Atlético é adversário direto. Contra o Criciúma, uma vitória do Amazonas. Vou colocar aqui 1-0 também. Contra o Vila Nova, eu cravei a derrota do Amazonas, então aqui é 1-0 Vila. Contra o Novo Horizontino, eu vou de empate nesse jogo aqui, cara. Pra mim, esse jogo aqui é cara do empate. Ainda mais o Novo Horizontino. Contra o Cap, a gente perde. Contra o Cuiabá, a gente vence. Adversário direto aqui. Contra o Botafogo de São Paulo, a gente precisa vencer também aqui. 1-0 pro Amazonas. Contra o Paysandu, vitória do Amazonas, fazendo o mangueiraço de novo. E aqui contra o Curitiba é derrota do Amazonas. Inclusive, acho que eu fiz até mais. O Amazonas foi pra 48 pontos. Aí a gente pode ter uma folguinha. Quem que eu acho que eu coloquei vitória que pode ser uma derrota, que não é uma derrota. Inclusive, eu acho que eu vi aqui. Contra o Cuiabá, não. Contra o Furacão, foi derrota. Contra o Novo Horizontino, eu cravei aqui um empate. Contra o Vila Nova já é a derrota também. Inclusive, tô com um pouquinho de folga aqui nessa pontuação, né? Dá até pra colocar mais uma derrota, mais um empate. A gente não precisa de mais do que 44 pontos, não. 44, 45. Então eu vou dar uma aliviada pra ser um cenário um pouco mais real. Eu esqueci totalmente. Eu não anotei aqui as pontuações, então eu esqueci totalmente o que eu já tinha falado. Mas é aquela mesma linha de raciocínio. A gente não precisa vencer tudo, entendeu? Tô indo mais na linha aqui no racional da coisa. Eu acho que eu posso cravar uma derrota aqui com o Novo Horizontino também. Pra ser um cenário um pouco mais real. Eu tô só nos jogos possíveis da gente vencer. Nos jogos possíveis mesmo. Mas se for esse resultado, tá ótimo. Tá excelente. Contra o Coxa perde mesmo. Contra o Paysandu tem que vencer. Contra o Botafogo de São Paulo tem que vencer se quiser se salvar. Contra o Cuiabá, não sei. Eu acho que eu vou cravar um empate nesse jogo contra o Cuiabá, mesmo sendo dentro de casa. Aqui contra o Cap vai perder mesmo. Novo Horizontino 1-1, mas acho que também pode até colocar uma derrota pro Novo Horizontino. Contra o Vila, jogando fora de casa, derrota. Contra o Criciúma, pode ser um empate aqui também contra o Criciúma, não tem problema. E aí pronto, o Amazonas aqui chegou a 44 pontos. Dá pra salvar bastante. Cara, mas e aí me diz aí, o que você achou? Você achou que eu viajei muito? Você achou que, putz, não existe essa do Amazonas perder dentro de casa contra tal adversário? Não, ele não vai conseguir arrancar uma vitória fora do Botafogo de São Paulo, entendeu? Enfim, o que você achou da simulação? Escreve aí nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Deixa um like aqui no vídeo, se curtiu, se concorda comigo, se não concorda também, põe aqui embaixo. Vou estar de olho nos comentários de vocês. Mas é isso, nos vemos no próximo vídeo ou no próximo jogo que vai ter aqui no estádio, que no caso vai ser contra o Volta Redonda no dia 20. Então, até lá, um abraço.